Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Sou o André, vamos para mais uma aula aqui de programação estruturada. Na aula de hoje vai ser uma continuação da aula passada de operadores condicionais, né? Operadores if, else, a gente vai ver agora operadores de repetições, né? E vamos para a aula, né? Vamos aprender mais um pouco. Operadores parte 2 e estruturas de repetição, as nossas estruturas condicionais e estruturas de repetição. Continuando aqui, a gente tem esse if aninhado. O que seria o if aninhado? É a mesma estrutura basicamente do if e de else antes, só que agora a gente vai colocar vários if e elses, fazendo para simplificar as condições que precisam ser chamadas no programa. Então, a gente precisa assim, if idade maior que 18, e aí a gente bota um texto. Aí a gente faz else if, para a gente fazer já a concatenação. Else if. Após isso, a gente vai colocar assim, nessa nova condição. If idade maior que 20, sei lá, e menor que 25, outra condição. If idade, aí a gente faz else if. Então, sempre que a gente quer colocar novas condições, fazer um if, fazer outras condições, sem ser tipo assim, if número maior que 10, else seriam os números menores que 10, entendeu? E a gente sempre quer pegar um intervalinho assim, às vezes mais preciso, e colocar várias condições, a gente usa um if em aninhado. Eu vou mostrar mais exemplos para vocês para ficar mais fácil o aprendizado, tá bom? A gente vai fazer um exemplo de cada desse tipo desse if para vocês entenderem com facilidade, tá bom? Seguindo nas estruturas condicionais, temos o switch case. O switch case ele vai ser uma alternativa ao if aninhado. Vamos supor que vamos colocar que é um menu dentro do C++. A sintaxe dele é desse jeito. A gente vai abrir um switch, vai colocar lá o nome da variável que você definiu, opção, número, depende de como você tenha definido. E a variável switch pode ser um int, pode ser um char, e ela deve ser apenas uma dessas duas. Então, para ser uma opção inteira. Então, digite 1 para realizar uma soma, 2 para realizar uma subtração. A gente pode usar isso através de um switch. Pode usar através de if, else, um if aninhado? Pode também. Mas nesse caso aqui, a gente se assemelha a um menuzinho. Então, fica mais intuitivo de se aprender. Tá bom? Então, switch, opção, né? No caso, vai ser o retorno da variável, né? Você colocou lá cout, digite a opção, quantos números, ou sei lá assim, digite a opção desejada. Aí vai estar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você coloca lá cin opção, que vai ser o int opção que você criou. Esse opção ele vai ter que estar começando o seu switch. Então vai estar ali switch opção, e ele vai pegar os valores que entraram ali na variável opção e vai tratar eles. Caso for um número 1, aí vai fazer uma coisa. Caso o número 2, vai fazer outra coisa. Em todos eles tem um break, que é para quebrar esse caso, né? Para acabar o caso. Então a gente faz caso número 1, faz os códigos e break para acabar o caso 1 e ir para o caso 2. Tudo bem? Então, continuando. Vamos para a estrutura de repetição. O que seria uma estrutura de repetição? Possui comandos que são usados para repetir uma sequência de instruções. A gente às vezes necessita repetir o mesmo comando várias vezes. Vamos colocar que a gente, mais para frente, nas nossas próximas aulas, vamos aprender vetores e matrizes. Vamos colocar que a gente precisa rodar uma lista de notas, uma lista com 5, 7, 10 números. A gente vai fazer uma estrutura de repetição para cada repetição que der, ele mostrar um número naquela posição. Basicamente, seria isso. Então, vamos colocar um exemplo simples. A gente vai pedir, por exemplo, o nome e a idade de 15 alunos. E a gente vai verificar quem é maior de idade. Com o loop, né, essa repetição, a gente vai formar alguns comandos e vai ser
colocadas as condições, e assim, quando as condições foram concluídas, né, cessadas, a gente vai sair do loop, acabar com a repetição. Então, a gente vai lá, roda um for, um while, um do while, para a gente fazer essas estruturas de repetições. Pode ter ficado um pouco abstrato por enquanto, mas vamos passar uma por uma para a gente explicar de uma forma melhor para vocês, tá bom? Vamos começar então pela estrutura de repetição while. While a gente usamos da seguinte forma. O while abre parênteses e coloca uma condição verdadeira. No laço while é verificado primeiro se a condição é verdadeira. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai continuar executando. Vamos colocar assim. While, traduzindo, é enquanto. Então, a gente lê dessa forma. Enquanto, vamos colocar lá que a gente colocou uma nota. Então, while nota maior que 6. Lendo isso no nosso português. Enquanto nota maior que 6, executar tal código. E aí é o código que você deseja ali. Então, ele vai lá. Tananana, roda a primeira. Pum. Vamos colocar que a primeira nota é 7. Ele falou assim, while, né, enquanto a nota é maior que 6. Nota é quanto agora? 7 é maior que 6? Verdade, 7 é maior que 6. Então ele vai executar o código. Na próxima, while, né, nota maior que 6. Agora a nota é 5. Então, enquanto nota maior que 6, vai executar. E aí ele vai fazer a verificação. 5 é maior que 6? Não. Então ele sai desse loop. Basicamente, a gente vai fazer isso, vai continuar executando enquanto a condição que está dentro do parênteses do while, né, do enquanto, for verdadeira, ele vai continuar executando. Assim que ela for falsa, ele vai acabar, vai sair, né, da repetição e vai para a próxima linha de código. Né? No caso, pode ser qualquer outra coisa. Prosseguindo, o do while. Basicamente, o do while é um pouco parecido com o while anterior. O laço do while, o loop do while, a gente usa quando é necessário que uma sequência de comandos seja executados pelo menos uma vez. Então a gente quer garantir que isso rode pelo menos uma vez. A próxima, tudo bem se rodar, tudo bem se não, mas a primeira é importante. Ele vai verificar a condição após executar a sequência de comandos. Então, primeiro ele vai executar uma sequência de comandos, após isso ele vai verificar a condição. Então, sempre primeiro ele vai executar a primeira lista de comandos, que está ali. Após isso ele vai verificar. Então, a primeira execução do while, ele não verifica os comandos. A partir da segunda, caso a condição não esteja verdadeira ali, ele não vai executar, tá bom? Mas a primeira sempre ele executa. Vamos colocar aqui. Então, vamos traduzir. O while é enquanto. Então, a gente vai traduzir o do, que é faça. Então, vai ser dessa forma. Faça, né? Faça enquanto condição for verdadeira. Então, a gente vai colocar do, abre as chaves, né? E coloca o while ali no final das chaves com a condição que você necessita, né? Que é a condição que você precisa que seja verdadeira. Faça enquanto número diferente de 0, faça enquanto nota maior que 6, quanto, sabe, tem inúmeras possibilidades, mas basicamente ele vai faça enquanto. Essa é a função do while. Então ele vai executar primeiro o código, o do, primeiro ele executa, depois ele verifica. A primeira verificação, a primeira comando, né, a primeira execução vai sempre fazer o código executar, depois ele vai verificar, tá bom? Gente, vai ter exemplo de tudo isso, a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer os códigos. Qualquer dúvida que ficar sobre a explicação, precisar de uma explicação também, pode entrar em contato. A gente tem o nosso e-mail, o nosso contato que vai estar embaixo dos vídeos das aulas. Podem mandar mensagem à vontade, tá bom? A gente vai estar sempre à disposição. E vamos para a nossa última estrutura de repetição, que é o laço for. A sintaxe dele é um pouquinho diferente. A gente vai usar o for para. Então, basicamente, a gente vai ter que ter uma variável contador e um número que a gente quer repetir. Então, a gente usa lá. Vamos explicar. Um contador. Então, a gente inicializa o contador. A gente pode fazer o contador antes, como se fosse uma variável comum. Então, a gente vai lá, int contador. Acabou. Ou a gente pode fazer for int contador.
na mesma linha que está aqui, ó, esse for aqui, a gente pode fazer um int contador. Mas da mesma forma funciona, tá bom? E aí o que a gente vai precisar nesse momento? Então, para contador igual a zero. Então, o que a gente está falando? A gente está inicializando o contador como zero. Então, ele começa valendo zero. Então, vamos colocar assim que a gente quer chegar num número... O número que a gente quer é 10, né? O número desejado é 10. E a gente está começando com zero. Então, tem uma disparidade aqui. Então, para contador igual a zero, aí a condição que a gente precisa, contador menor que 10. Então, enquanto, né, para o contador for menor que 10, ele vai executar esse para. E aí, o próximo é o contador mais mais. O que seria contador mais mais? É a variável que você colocou ali, mais mais. Ele vai fazer o quê? Adicionar. Esse mais mais ele significa para adicionar mais um. Então, se mais um, tá bom? Então, vai ser basicamente assim. O contador está valendo zero. Assim que ele terminar a execução, vai fazer um contador mais mais. Então, de 0 para 1. Na próxima, de 1 para 2, de 2 para 3. Então, sempre que ele termina a execução desse for, desse para, ele aumenta o número do contador. Então, se ele começa valendo 0, depois na primeira execução ele vale 0. Na segunda ele vale 1, na terceira ele vale 2. E assim por diante. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente for explicar, tá? Então, a gente usa o for quando a gente quer repetir algo que tem um número definido de repetição. Então, basicamente, se a gente precisar... eu tenho 10 alunos, eu vou colocar o número certo, eu tenho um número fechado já pronto, a gente coloca aqui para ficar mais fácil, para facilitar essa repetição. O for ele vai sempre vir com parênteses e seguido dessa forma que está ali. Inicialização, teste e incremento. Basicamente, a inicialização é a instrução de atribuição. Então a gente fala contador igual a 1, contador igual a 0, contador igual a 10. A gente vai definir o valor que o contador vai começar. Ele vai sempre executar uma vez antes do laço iniciar. Já o teste é uma condição que vai ser avaliada como verdadeira ou falsa e vai controlar a quantidade de vezes que ele vai repetir. Então, o if contador menor ou igual a 10. Basicamente está falando isso, que ele vai rodar 10 vezes. Na próxima vez, então ele vai lá, menor ou igual a 10. O contador está lá, 1, aí faz toda a execução, contador mais mais. 2, contador mais mais. 3, chega lá, contador mais mais. 10 é menor ou igual a 10? É igual a 10. Ele vai rodar mais uma vez. Na próxima, contador mais mais. 11 é menor ou igual a 10? Não é. O que vai acontecer? Ele vai sair desse for. Ele vai acabar o for, vai acabar o laço e vai pular para a próxima linha de código. Então, toda essa expressão ela vai ser avaliada toda vez que o laço for iniciado novamente. E caso se manter verdadeira, a instrução ali dentro do laço vai ser executada. Quando for falsa, vai sair, o loop vai ser encerrado e passar para a próxima execução do código. E por último, o incremento, o contador mais mais, ele vai definir a maneira pelo qual vai se comportar o contador. Quer dizer que, caso for contador mais mais, uma repetição do laço irá adicionar uma unidade. A cada repetição, uma unidade. Desculpa. Assim que até o teste acabe. Então, se for contador mais mais, contador mais igual mais 2, então tem essas diferenças. Normalmente a gente usa um contador mais mais, ou da mesma forma existe o contador menos menos, que é a mesma forma de execução, mas a gente usa, em vez de inicializar o contador com 0, a gente inicializa ele com o número desejado e até o 0. Para a gente fazer como se fosse uma ordem inversa, também funciona. E a gente usa o i menos menos, que a gente está começando com 10, na próxima rodada com 9, 8, 7 e assim consecutivamente, com o contador menos menos. Então a gente sempre após a execução, o contador mais mais ou menos menos define o próximo valor que vai estar o contador, tá bom? Aqui, gente, os nossos exemplos da aula de hoje. São bastante exemplos e a gente vai fazer cada um deles para facilitar para vocês e vocês tenham um maior aprendizado, tá bom? Vamos começar então. Agora a gente vai fazer aqui o exercício do if aninhado. Então a gente vai criar um programa que receba a idade de uma pessoa e classifique entre uma das seguintes categorias: criança, adolescente, adulto e idoso. E a gente vai... Crianças são menos de 12 anos,
adolescente de 12 a 17, adulto de 18 e 59, idoso 60 anos ou mais. Então a gente vai fazer primeiro um int idade, após isso um cout com uma informe a sua idade e um sem idade. Após isso a gente vai fazer um if idade maior qual que era a idade mesmo? If idade, né, a criança. If idade maior, né, menor que 12, então a gente vai fazer o que? Cout, você é uma criança, e fecha bonitinho. Aí agora o else e o if, né, que é o if aninhado. Aí agora else if idade maior ou igual a 12 e idade menor ou igual a 17, aí a gente só vai fazer isso aqui, ó. Tá certo, só pra gente fechar os parênteses certinho. Tem que ser um parênteses maior pro else e if e um para cada idade. Então a gente vai colocar cout, você é um adolescente, e termina a execução. Else if idade maior ou igual a 18 e idade menor ou igual a 59. 59, então é um adulto. Você é um adulto. E por último, né, o else, que seria 60 anos ou mais, cout, você é um idoso, certo? O programa tá feito. Informe a sua idade. Eu tenho 19, eu sou um adulto. A gente vai preencher todas as categorias só pra gente testar. Então, eu tenho 11 anos, sou uma criança, né? Os números menores que 11. Vamos lá. Quero testar agora 12. Sou adolescente. Testar o 17, adolescente. Testar o 59, adulto ainda. E 60, você é um idoso. Então, pessoal, vocês percebem que realmente deu certo essa classificação. Esse aqui seria a função de um if alinhado, né? O primeiro if normal, os próximos else if, e eles vão ficar dessa forma. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso aqui, ó, para ficar mais identado o código de vocês, fazerem isso aqui, para entender que é tipo uma cascatinha. Tanto faz, ó, a execução do programa dá a mesma coisa. Se eu coloco, eu sou adulto, só para ficarem bonitinhos. Aí nesse caso, ó, o if idade menor que 12, você é uma criança. Se não for, né, se idade for maior ou igual a 12 e idade menor ou igual a 17, ele se enquadra como adolescente. E se não for, e se a idade for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 59, é um adulto.
Se não, é um idoso. Então a gente divide as categorias. Isso aqui seria um if alinhado. Eu acho que deu para entender. Ficou alguma dúvida conforme esse exercício? Podem perguntar. Pessoal, vamos agora para o próximo exercício, que é o exercício de while. Peça ao usuário para inserir números para somar. O programa deve continuar solicitando números até que o usuário insira 0, então mostrar a soma total. Tá, então a gente vai fazer aqui, a gente vai int num e int resultado, e a gente vai fazer essas duas variáveis. Então aqui a gente vai colocar o while, então vai ser enquanto num for diferente de 0, ele vai executar. Então vai ser cout, então digite um número e a gente coloca 0 para sair, certo? Num. E aí a gente coloca que resultado vai ser mais igual a num. E aí, quando acabar, a gente vem cá e digita a soma dos números digitados foi de resultado. Vamos verificar. Ó, 5, 10, 0. Opa, ocorreu um erro aqui. Vamos tentar novamente. Pessoal, aqui aconteceu um erro porque eu não inicializei minha variável com 0. Então ela pegou um lixo de memória e colocou no lugar do resultado correto. Por isso que aconteceu. Mas vamos fazer um teste aqui um pouquinho maior, só para vocês verificarem. Vamos executar novamente. 5 mais 10 mais 5 mais 20, 0. Então essa conta vai dar 40. Então tá tudo funcionando. Vamos só explicar. E aqui eu inicializei duas variáveis, a num e o resultado igual a 0. Para falar que resultado vai começar valendo 0 e ele vai receber os valores que for colocado ali. Aqui eu coloquei o while. A função dele é ele executar um loop, um laço, enquanto o número for diferente de 0. Então ele vai continuar mandando essa mensagem de digite um número enquanto o usuário não digitar 0. Assim que o usuário digitar 0, ele sai do loop e vai para essa mensagem aqui. Lembrando, o loop está entre essas duas chaves aqui, correto? Então, enquanto o número diferente de 0, digite o número 0 para sair. E aí vai receber o número e resultado. A variável resultado, pessoal, esse mais igual é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, resultado mais num. Só que é uma abreviação desse código. Quando você precisa colocar resultado asterisco num, igual a num. É essa função aqui, Opa. É isso aqui que serve. Só que é a mesma função. Deixa eu só voltar aqui. É a mesma coisa. Vai dar certo do mesmo jeito, Vamos até testar aqui para vocês entenderem que é a mesma coisa, 5, 10, 15. Então, pessoal, mesma coisa, é só uma forma de abreviar. Então a gente vem e coloca resultado mais igual num, que seria só para abreviar a função resultado igual resultado mais num. O que seria isso? Resultado está valendo 0, né? Vamos colocar que está valendo 0. E num, a gente acabou de digitar 5. Então, resultado vai receber 0 mais 5. Então, agora resultado passa a valer 5. Aí vai lá, resultado recebe 5 mais o próximo número, 10, 15. Aí quando eu digito 0, ele para, ele já sai e exibe o resultado. Então aqui a gente faz a conta. Ele vai fazendo esse loop e vai fazendo a soma pra gente, tudo bem?
Ficou alguma dúvida nesse exercício? Ele é bem um pouquinho mais simples do while, mas é essa função. Ele vai executar enquanto a condição que está aqui for verdadeira. Então, o número está diferente de 0? 1 é diferente de 0, 2, 3. Quando for 0, 0 não é diferente de 0. Então, ele sai desse laço e vai para o próximo. Tudo bem, pessoal? Tudo certo por aqui? Olha, vamos para o próximo exercício agora, então. Nesse exercício aqui, pessoal, é o do while nesse momento. Crie um programa que peça ao usuário uma senha numérica. O programa deve repetir a solicitação enquanto a senha estiver incorreta. A senha correta é 1, 2, 3, 4. Tá bom, então. Nesse caso, a gente vai fazer uma variável chamada senha. Então, a gente vai fazer um do while. E aqui a gente vai fazer enquanto senha diferente de 1, 2, 3, 4, a gente continua fazendo. Então, a gente vem aqui agora e escreve. A verificação está ali, então, enquanto senha diferente de 1, 2, 3, 4, faça. Primeiro ele vai verificar a primeira vez, lembra, né, que o do while, ele vai, primeira vez, primeiro ele roda o código, depois ele faz a verificação, né, se pode continuar. Então, digite sua senha. Aí a gente vai, coloca aqui, tal, sim, senha. Aí a gente precisa fazer uma verificação, né, um tratamento dessa informação. Então a gente vai aqui, ó, if senha diferente de 1, 2, 3, 4. A gente precisa falar para o usuário que a senha está incorreta, né? Então, se a senha é diferente de 1, 2, 3, 4, digite senha incorreta. E eu não lembro se eu comentei com vocês, né? Só que a senha correta é 1, 2, 3, 4, né? Eu acho que vocês lembram disso. E ele vai repetir enquanto a senha estiver incorreta, até ele acertar a senha. Digite senha incorreta, só dá um senha incorreta. E fechamos aqui. E a gente faz um else e digite acesso concedido. Bem-vindo. Só para ficar uma mensagenzinha. E tá pronto. Só executar agora. Nesse caso a gente vai rodar aqui, né? Ó, digite a senha. 1, 2, 5, 4. Senha incorreta. 17 de 78. Errado. 124. Nossa, não lembro a senha, hein, gente. Então, só para mostrar que tá dando certo. E aí, a senha correta. Acesso concedido. Bem-vindo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar primeiro o comando e depois ele vai verificar. Então, enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, 4, ele vai rodar esse comando, digite a senha e vai mostrar se a senha está incorreta ou vai mostrar que o acesso é concedido. Enquanto isso, o código vai continuar, pessoal. Então, assim, a gente só define a variável senha, faz o nosso código, digite a senha, coloca a variável senha, né, para captar no CIN. E aí, enquanto senha diferente de 1, 2, 3, 4, vai dar senha incorreta. Quando for igual a 1, 2, 3, 4, vai dar acesso concedido e o programa vai sair. Basicamente é esse exercício de do while. Ele vai executar o código e depois ele verifica. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo agora da parte de for. Pessoal, vamos aqui para o exercício do for. Basicamente é para verificar, para inserir se o número é primo e exibir e falar se o número é primo. Então, o número primo, ele é um número que ele é dividido por 1 e por ele mesmo, apenas, tá bom? Então, a gente vai fazer uma variável número e a gente vai precisar de uma variável booleana para a gente fazer verificações mais fáceis, tá? A gente vai colocar primo, né? Primo, e ela vai começar valendo true, ok? Nesse caso, a gente vai digitar, né? Digite um número. Digitamos o número, pulamos a linha e vamos inserir o número. Beleza, agora a gente vai fazer uma verificação.
Pessoal, ó, eu vou fazer isso aqui para o seguinte. Números menores que 2 não tem primos, né? Não são primos, né? Então, a gente vem aqui e coloca assim, é primo, né? Nossa variável, ela vai receber false, porque não existem, eles não são primos, então vai ser falso. Porém, a gente vai fazer um else, que qualquer número maior que 2, aí a gente vai ter que fazer uma pequena verificação, né? Ele vai verificar e a gente vai verificar isso com for. Nesse caso, pessoal, a gente vai... Esqueci de criar uma variável aqui em cima, a variável i, que a gente vai usar como... Vou criar como contador, para ficar mais explicado do exemplo possível. Então, contador igual a 0, tá bom? Ou, igual a 0 não, né? Igual a 2, né? Porque a gente definiu ele como 2. Tem que ser menor que 2, então igual a 2. Contador menor ou igual ao número digitado dividido por 2, porque a gente vai fazer para verificar, né, se o número é divisível por 2 ou a metade do número, né? Então ele tem que verificar se ele é dividível por um desses números. E mais. E nesse caso a gente faz um if aqui dentro. Então, if número, a gente vai usar o resto. Então vai ser número, né, dividido pelo contador, né? For igual a 0, o resto, o que vai acontecer? A gente vai falar que não é primo. Então, a gente abre aqui, como é que tá cheio de parênteses, né? E a gente vai colocar, deixa eu subir aqui, primo, nossa, até falei primo, false. E a gente sai desse exercício, tá? E aí o que a gente faz? Essa é só a verificação, tá? E agora a gente vai exibir o resultado. Então vai ficar, a gente vai exibir primo. Então, se ele der certo, né? Se ele for true em algum momento, a gente vai exibir cout, o número é um número primo. E um else cout número não é um número primo. E acabou. Vamos executar, pessoal, para a gente ver. Opa. E aqui. Aqui, deixa eu tirar esse aqui. Não é i, né, pessoal? Eu estou acostumado a usar i. Então vamos executar. Ó. Vamos lá. Digite um número. 5. 5 é um número primo. A gente sabe disso. 2 é um número primo? 2 é um número primo. Ó, 2, 3, 5, 7, 11. Agora, vamos lá. Vamos colocar um número que a gente sabe que não é primo. O 4. Então, 4. 4 não é um número primo, né? Porque 4 é dividido por 1, por ele mesmo e por 2. Então, ó, vamos só explicar o código. Se o número é menor que 2, ele não é primo. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos colocar 1. Não é um número primo. Porque ele é só dividido... Tipo, ele é 1, não serve. É a partir do número 2. Então, ó, a gente vai... Se o número é menor que 2, o primo, né, que verifica que é a variável booleana, vai ser dado como falso. E aqui embaixo a gente vai dar o resultado para ele, que ele vai ser não é um número primo. Aqui dentro vai estar nossos cálculos. Então, se o número não for menor que 2, né? Se não for menor que 2, vai ser maior que 2. Então, a gente vai fazer um contador que vai
iniciar valendo 2, né? Aqui a inicialização do nosso for, que é a parte que a gente precisa explicar, né? Do for. O for vai iniciar valendo 2, né? O contador vai valer 2. Aí ele vai rodar. 2 é menor ou igual ao número dividido por 2? E a gente vai fazer o quê? Vamos colocar que a gente digitou 5. Então vai ser 2, que vai estar ali. É menor ou igual a 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. 2,5 é menor. E aí, contador mais. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 5, dividir pelo contador. Se o resto for igual a 0, ele vai falar que o primo é falso, porque ele não é primo. Porque não vai ser o número dividido pelo contador. Então, se você digitar 4 e dividir por 2, o resto vai ser 0. Porque é um número que é divisível. Então, se o número que você digitar ali é 4 e o contador ali que está como 2 for 2, ele vai fazer o quê? Exatamente isso, ele vai dividir, vai dar 0 e ele não é primo. Só que se ele der um número quebrado e for diferente de 0, ele vai passar para o nosso if. Então, basicamente é assim. Ó, deixa eu pegar aqui. Digite um número, a gente vai digitar o número 5. Ó, repare que a gente vai digitar 5, 5 é primo. Por quê? O que vai acontecer? O contador está valendo 2. Então, contador é menor ou igual a 5 dividido por 2, vai dar 2,5, isso é verdade. Aí ele vai entrar aqui dentro. Ele vai entrar aqui para o nosso if, porque essa condição foi verdadeira. Então, ele vai entrar para o nosso número, pelo nosso if. Aí vai fazer a seguinte verificação. 5 dividido por 2 é igual a 0? O resto é 0. Se a gente fazer a divisão, a gente vai fazer 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1. O resto é 1. Então, se o resto é 1, quer dizer que ele não é igual a 0. Ele vai ser primo e aí a gente vai aqui para baixo. Basicamente aqui, esse for é só para a gente verificar se ele vai ser um primo. Então, ele vai começar com 2. O contador vai ser menor ou igual ao número dividido por 2. E aqui a gente vai fazer um if. Então, o número vai 5 no nosso caso, dividido por 2, tem resto igual a 0? Não tem, então ele é primo. Se tivesse resto igual a 0, é porque era divisível por ele mesmo, por esse número também. Então não seria primo, porque o número primo está dividido por 1 e por ele mesmo. E se a gente conseguir dividir o primo por outro número que não é ele mesmo, como 2, dividir pelo 2 igual 4 dividido por 2 dá resto 0, ele não seria primo. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, esses números não são primos, mas o 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, esses números sim. Então, são pequenos números e a gente tem que fazer essa verificação. Eu espero que tenha entendido, pelo menos o for é uma parte um pouquinho mais complicada, talvez essa verificação ficou um pouco mais difícil. Se ficar com alguma dificuldade nesse exercício e vocês quiserem que eu faça outro exemplo, vocês podem entrar em contato comigo que eu posso fazer uma aula adicional só com exercício de for, para ficar mais fácil o entendimento se esse ficou muito complicado, tá? Mas só entendendo, ele vai fazer uma for, o contador, né, o nosso i, pode chamar de i também, pessoal, a gente normalmente usa. Ele vai iniciar como 2, o contador, aqui vai ser a verificação, né, que a gente vai fazer. O contador menor que o número dividido por 2, se isso for verdade, ele vai entrar aqui dentro e o contador vai aumentar uma unidade. Então, como é verdade, né, como a gente fez colocando com 5, com 19, a gente tem essa propriedade e se ele dividir o número pelo contador, então e o contador está valendo 2, então 5 por 2, e o resto foi igual a 0, se o resto for igual a 0, ele não é primo. Se não for igual a 0, ele é primo. E é basicamente esse o exercício, pessoal. Essa, basicamente, é a aula de exercícios. Eu vou mostrar para vocês agora os exercícios que eu passei para vocês treinarem em casa, tá bom? Então, vamos para eles. Pessoal, agora vamos só para os exercícios que vocês vão fazer em casa, seguindo o primeiro exercício de if alinhado. Aqui, ele vai ser igual ao exercício dos adultos, das crianças que a gente fez com as idades, tá? A gente vai digitar uma nota, a nota, ela, só lendo aqui, o programa que tem uma nota de 0 a 100. Se a nota estiver fora desse intervalo, vai ter que ter uma mensagem de erro, então vocês vão ter que colocar lá, façam o if, vão colocando,
o intervalo da nota, então vocês sabem fazer, não vou dar dicas, mas se tiver dificuldades, claro que pode entrar em contato, tá tudo bem. Mas você precisa que mostre uma mensagem. Quando a nota for maior ou igual a 60, vai ter que estar escrito aprovado. Recuperação para uma nota entre 40 e 59 e reprovado para uma nota abaixo de 40. Vocês lembram como é isso? É usando if, else if, else if, else. Podem fazer desse jeito, tá? Que vai dar certinho. O segundo exercício é um exercício de switch case. A gente vai digitar o primeiro número, digitar o segundo número, vai fazer primeiro essas duas opções, e depois a gente vai escolher uma operação. Então você vai ter que colocar lá, escolha uma operação, mais, menos, vezes e dividir, e vai colocar para receber essa operação, e vai colocar dentro de um switch case, né, de um switch. Reparem, aqui vai precisar de uma variável char, tá? Para esses caracteres, só um caractere, vocês vão usar apenas uma barrinha. Então, em vez de duas aspas, uma aspa só para colocar o caractere, como foi explicado na aula quando eu falei do char, que às vezes precisaria colocar, né, no exercício. Eu falei, quando for um char, coloque uma aspa só, tá bom? E depois você seleciona a opção e vai dar o resultado. Então, vai pedir um número, vai fazer caso soma, aí você vai colocar lá, resultado é o número 1 mais o número 2, subtração, número 1 menos 2, e vai fazendo case, abre e fecha a aspas única, né, e a operação, mais, menos, vezes, dividir, e break os casos, igual foi explicado para vocês na aula de switch case. Se tiver dúvida, pode voltar na aula, ou pode me mandar uma mensagem também, tá bom? Seguindo para o próximo exercício, um de while. A gente só vai fazer uma contagem de números positivos ou negativos. Lembrando, tá? A gente vai fazer naquele mesmo jeito, digitar o zero para sair, vai ficar enquanto e vai rodando, rodando, rodando. A gente vai criar um programa que peça ao usuário uma sequência de números inteiros. Ele vai contar quantos números positivos e quantos números negativos foram digitados. Vai continuar até que for o zero, e o zero não deve ser contado. Vocês podem fazer um if, façam um if. Então, bom fazer um if, né? Número menor que zero, número maior, faça uma posição, usem, coloquem lá, digite, botem dentro do while, façam dois ifs, né? Um if e um else. Num maior que zero, faz uma condição, que você precisa que um contador receba você precisa que um contador receba, então assim, um contador de números positivos mais, e um contador de números negativos menos, mais também. Contador de números positivos e negativos, cada um mais, em um if e um else, que ele vai contar. Quando o número for menor que zero, o contador vai receber um número, então vai aumentar uma quantidade. E depois vocês vão exibir esses dois contadores no total de números positivos e total de números negativos. Tudo bem? Dúvidas? Podem me mandar também. Nesse do while, a gente vai digitar uma nota entre 0 e 100, e a nota, ela se a nota estiver fora do intervalo, então se for menos alguma coisa e maior que 100 também, vai ter que ter uma mensagem de nota inválida, igual da senha, lembra, pessoal? Do while, senha diferente, né, de 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer mais ou menos isso, mas a gente vai colocar nota, faça enquanto nota maior, menor que 100, vocês vão adaptando até o código dar certo, e coloque essa mensagem que está exibida aqui na tela, tá bom? E no for, por último, a gente vai digitar um número fatorial. Basicamente, o fatorial, ele vai pegar, o fatorial é o número resultado da multiplicação do número por todos os seus antecessores. Então vai ser assim, 5, o que é um fatorial de 5? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vocês podem fazer um for para isso, e ele vai fazer esse cálculo. Então, cada vez que ele rodar o loop, ele vai colocando um número. Lembra daquele mais igual, vezes igual? Toma a dica que vai ser necessária, tá bom? Dúvidas que ficou, não conseguiu resolver o exercício, tá com dificuldade, pode mandar um e-mail, a gente pode sentar para conversar, a gente pode verificar o que a gente faz melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação da aula de hoje e até a próxima aula.